verdade, a obesidade ela está associada ao câncer por diversos mecanismos de ação, né? Os mecanismos de ação variam de acordo com o tipo de tumor que a gente está lidando. Em alguns tumores, o aspecto hormonal é o mais importante. Então, a gente sabe que os pacientes, as mulheres obesas, elas têm uma quantidade maior de hormônios femininos circulantes. E esses hormônios eles estão associados a alguns tumores, tipo o tumor do endométrio, o tumor da mama na pós-menopausa. Alguns tumores estão associados à questão de uma inflamação crônica, que os pacientes obesos tendem a ter um estado inflamatório, e isso está associado com alguns tumores. Existe uma questão que é o aumento da quantidade de insulina nos pacientes obesos, e uma substância chamada fator de crescimento relacionado à insulina. Então isso também é um fator de propagação, de crescimento em alguns outros tumores. Então os mecanismos de ação são os mais variados possíveis, né? Então a obesidade não é um fator de risco, né, de uma única forma, ela age de diversas formas no organismo. Existe um organismo internacional chamado IARC, ele é ligado à Organização Mundial de Saúde, que ele identifica que pelo menos 13 tipos de câncer diferentes são relacionados à obesidade. Tá? Os principais vão ser o câncer do útero, o câncer da vesícula, o adenocarcinoma do esôfago, o câncer de estômago, o câncer de pâncreas, o câncer do rim, o mieloma múltiplo, enfim, uma quantidade bem expressiva de tumores, o câncer de mama na pós-menopausa, o câncer coloretal. Então são vários tipos de câncer que têm uma associação bem clara com a obesidade. Olha, ao contrário do que muitas das pessoas pensam, é muito comum pacientes com câncer serem obesos, né? Em especial os pacientes em fases mais iniciais do tratamento. Dos principais tratamentos, tipos de tratamento do câncer, a gente sabe que a obesidade, por exemplo, interfere com a cirurgia. Nós sabemos que os pacientes obesos, em especial aqueles com uma obesidade muito intensa, que alguns chamam de obesos mórbidos, têm um risco maior de complicações cirúrgicas. Então, são pacientes que tendem a ter internações mais prolongadas, maior risco de infecções cirúrgicas, maior formação de hérnias. Do ponto de vista da radioterapia, a gente sabe que a obesidade ela é um fator, por vezes, limitante da radioterapia. Os aparelhos não são preparados para pacientes que pesam mais de 120 quilos. A gente sabe que em alguns tumores, como por exemplo o câncer de próstata, pacientes obesos têm uma chance menor de cura quando tratados com radioterapia. Do ponto de vista de quimioterapia, nós sabemos que a quimioterapia deve ser feita com doses completas, com doses plenas entre os pacientes obesos. A quimioterapia ela não tem um efeito colateral mais intenso nos obesos, é o mesmo. Mas isso é um ponto, né, a se discutir sempre com os oncologistas. Então, existe uma interação muito grande entre obesidade e o tratamento do câncer. Essa é uma situação também muito frequente. É muito comum os pacientes, em especial durante o chamado tratamento adjuvante ou tratamento complementar após a cirurgia, ganharem peso. Em especial no caso da quimioterapia, né? A gente sabe que os pacientes em quimioterapia frequentemente mudam o padrão de alimentação, diminuem enfim, o quanto eles fazem de atividade física, frequentemente estão ansiosos e acabam comendo mais, tem as questões do desequilíbrio hormonal relacionado à quimioterapia, enfim, nós sabemos que os pacientes, quando fazem quimioterapia, eles tendem a ganhar peso. Qual que é a repercussão disso? Há evidências que mostram que os pacientes que ganham mais peso têm uma chance menor de cura. Então, nós recomendamos que os pacientes, durante a quimioterapia, mantenham uma alimentação saudável, mantenham algum nível de atividade física, que não mudem o seu padrão de alimentação, de modo a reduzir ao mínimo esse ganho de peso.